Paz, irmãos. Eu queria partilhar com vocês uma palavra que fala sobre será que nós temos nos alegrado nas tribulações? Será que nós nos alegramos em ser perseguidos? Será que nós temos sido perseguidos? Será que nós temos sido rejeitados pelo mundo e aceitos por Deus? Ou será que nós temos sido aceitos pelo mundo? Eu vou estar partilhando com vocês uma passagem, irmãos, que fala sobre os apóstolos, que está em Atos 6, no capítulo de Atos, no versículo 6, que fala sobre Gamaliel. Então, eu vou ler com vocês devagarinho. Está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, do versículo 34 ao versículo 42. E então, a palavra de Deus nos diz assim: Mas levantando-se no Sidédrio um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: Israelitas, acautelai-vos a respeito de que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou cerca de 400 homens. Ele foi morto e todos os que lhe deram ouvidos, dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias de recenseamento, e levou muito povo após si. Os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, deixai-vos de mão estes homens, deixai-os, pois se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram então com ele, tendo chamado os apóstolos, os açoitaram e mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do Sinédrio, regozijando-se porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Te louvo, Senhor, te glorifico, Deus, pela tua, Senhor, enorme misericórdia, Senhor, pela tua graça, Senhor. Porque a tua palavra diz, Pai, que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos, Deus, consumidos, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão a cada dia, a cada momento, Senhor. Oh, Senhor, se nós estamos em pé, Pai, se nós estamos vivos, Deus, é mérito teu, o mérito não é nosso, não que nós merecemos, porque nós não merecemos, Deus. É apenas, Pai, porque a tua graça, ela nos basta, Senhor. Deus, neste momento eu entrego, Deus, a tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Deus, falar, Deus, que neste momento que o Senhor possa estar abrindo, Deus, o nosso coração, que o Senhor possa estar abrindo, Deus, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, eu clamo ao Senhor neste momento, Pai, que o Senhor venha, Deus, oh, Deus, repreender, Pai, todo impedimento, Deus, tudo aquilo, Pai, que vai causar, Deus, desconforto, Pai, tudo aquilo que vai fazer, Pai, oh, Pai, que nós não entendemos, Deus, a Tua Palavra, que o Senhor venha repreender, Deus, que o Senhor venha remover, Pai, tudo aquilo que precisa ser removido, Deus, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor venha, Deus, tomando, Deus, as rédeas, Deus, que o Senhor venha tomando, Deus, a minha boca, Pai, que o Senhor venha falar, Deus, aquilo, Deus, que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer partilhar, Deus, neste dia conosco, Pai. Oh, Deus, que o Senhor venha falar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim
aquilo que o Senhor tem a falar, aquilo que precisa ser mudado, Deus. Em nome de Jesus, toma, Pai, e faz o teu querer e a tua vontade, Senhor. Que a tua palavra ela venha penetrar os nossos corações. Ela venha, Deus, sim, nos libertar. Ela venha nos corrigir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para nós entendermos um pouco, né, a história, eu vou resumir um pouco aquilo que se passou antes daquilo que nós lemos. Então, irmãos, na Bíblia, nos versículos anteriores, nós vemos os apóstolos de Cristo pregando Jesus Cristo. Ou seja, pregando as obras de Jesus Cristo. Então, eles pregavam que Jesus era Cristo. Que Jesus ele era o Filho de Deus. Que Jesus era o Messias. Então vemos aqueles homens por onde passavam, faziam sinais e prodígios pelas suas mãos, pelas mãos dos apóstolos, irmãos. Eram feitos sinais e prodígios. Porquê? Porque eles invocavam o nome de Jesus. O nome de Jesus de Nazareno. E então multidões eram curadas. Pessoas eram libertas de espíritos atormentadores, de espíritos imundos. Todos esses homens, irmãos, eram livres, curados e libertos pela mão dos apóstolos. Os apóstolos invocando o nome de Jesus. Então, aqueles homens eram curados. Então, vemos os saduceus cheios de inveja dos apóstolos. Por quê? Porque os saduceus, eles eram contra Jesus Cristo, contra a doutrina de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não aceitavam, porque eles não acreditavam e não aceitavam a ressurreição, porque diziam que a ressurreição que era falso. E então, porque eles não acreditavam na ressurreição, então aqueles homens pregavam Cristo sepultado e ressurreto. Ou seja, que eles pregavam que Jesus tinha ressuscitado após 3 dias. Que Deus tinha ressuscitado Jesus. Então aqueles homens, os saduceus ouvindo aquilo, mandaram prender os apóstolos e então os puseram na prisão. Mas então a Bíblia nos diz que nessa noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os tirou. Ou seja, os resgatou de lá. O anjo do Senhor tirou os apóstolos da prisão e lhes deu uma ordem, dizendo: vão e apresentai-vos no templo, e então digam ao povo tudo o que viram. Toda a palavra precisa ser ministrada, toda a palavra precisa ser pregada. Então, irmãos, os apóstolos, aqueles homens, fizeram tudo aquilo que o anjo lhe tinha dito. Então, no dia a seguir, aquilo já era de noite, quando o anjo os tirou da prisão, então no dia a seguir, eles subiram bem cedo. Eles seguiram bem cedo para o templo e então eles ensinavam o Evangelho de Cristo, ou seja, eles proclamavam Jesus Cristo, proclamavam a palavra de Deus. Então, irmãos, no dia a seguir, aqueles homens que prenderam os apóstolos, então aqueles homens convocaram um conselho, ou seja, um tribunal, chamando todos os anciões, ou seja, todos os homens importantes, os filhos de Israel. Então todos estavam juntos e então mandaram tirar os apóstolos da prisão, porque eles não sabiam que os apóstolos já não estavam lá. Então, irmãos, mandaram alguém buscar. Então, quando eles viram que não estavam lá ninguém, então a Bíblia diz que eles todos se admiravam. Por quê? Porque os guardas estavam lá, os guardas tinham permanecido lá toda a noite e não viram nada. Então eles ficaram todos perplexos, não entendendo o que se tinha passado. Mas a Bíblia fala que alguém depois lhes disse: os homens que vocês procuram, os homens que vocês fecharam na prisão, eles estão lá fora, eles estão lá no templo, eles estão ensinando o povo e falando daquele Jesus, falando de Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Então, a Bíblia fala que eles foram ao templo
e os trouxeram de volta. Eles mandaram homens e trouxeram de volta os apóstolos, os prendendo. E então apresentaram os apóstolos ao conselho, ou seja, ao tribunal. E os apóstolos foram interrogados pelo seu sacerdote, pelo sumo sacerdote. Então este os disse, o sumo sacerdote os disse aos apóstolos: não foram vocês proibidos de falar sobre esse nome? E por que é que vocês estão enchendo as multidões? Vocês estão enchendo toda a cidade, toda a Jerusalém com essa doutrina e pondo a culpa desse Jesus, a culpa desse sangue nas nossas mãos. Então, irmãos, a Bíblia fala que Pedro e os apóstolos lhe disseram: o mais importante é obedecer a Deus e não aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, eles continuaram falando que Deus tinha ressuscitado Jesus após 3 dias, o qual esse Jesus eles tinham matado e pendurado no madeiro, ou seja, posto no madeiro, mas que não servia de nada, porque esse Jesus tinha vencido a morte, porque Deus ressuscitou esse Jesus, e não somente o ressuscitou, como o tornou a príncipe e salvador, para que toda Israel se pudesse se arrepender, e que para que através de Cristo eles fossem remidos, os seus pecados fossem remidos, ou seja, remidos dos seus pecados. E então eles eram testemunhas de todas essas palavras, testemunhas de Jesus Cristo. Porquê? Porque eles ouviram e viram. E eles tinham sido, e nele o Espírito Santo tinha sido selado pelos homens, e então eles pregavam Jesus Cristo. Então, irmãos, nós chegamos neste momento àquilo que eu li. Depois vem aquilo que eu li, ou seja, no versículo 33 ao 42, que fala sobre Gamaliel, o mestre da lei. Então, irmãos, a Bíblia fala que aqueles homens, ouvindo os apóstolos falando, eles se enfureceram e então desejavam matá-los, desejavam matar os apóstolos. Então a Bíblia fala, irmãos, de um homem chamado Gamaliel, que era fariseu, que era mestre da lei, um homem que era muito respeitado por meio deles. Então aquele homem disse que retirassem os apóstolos por um tempo. Então a Bíblia diz que eles retiraram os apóstolos por um tempo. E então ele começa a falar para todos os israelitas, aqueles que estavam presentes naquele momento. E ele então mostra-lhes 2 exemplos de homens que se levantavam e que geraram, ou seja, líderes que geraram seguidores, mas que todos esses homens tinham padecido, ou seja, todos esses homens tinham durado muito pouco tempo. Porquê? Porque o líder ele era morto. E então todos os outros que eram seus seguidores, todos aqueles que eram seguidores, era uma questão de tempo ao padecerem, ao serem dispersos. E então ele começa a chamar a atenção àqueles homens no Sinédrio. Diz-lhes então, porque os apóstolos, então Gamaliel dá-lhes um conselho para que aqueles homens, os apóstolos, fossem poupados, para que eles deixassem aqueles homens, porque se aquilo que aqueles homens testemunhavam, porque aquilo que aqueles homens pregavam, se viesse do homem, ou seja, se fosse carnal, se fosse carnal, todos eles iriam dispersar, todos eles iriam padecer por um tempo. Era preciso esperar. Mas aquele homem também diz: mas
se aquilo que aqueles homens, se aquilo que os apóstolos pregam, se vier de Deus, então será impossível vocês acabarem com ela, porque iriam estar a lutar contra o próprio Deus. E a Bíblia diz que todos concordaram com Gamaliel, e então chamaram de novo os apóstolos, e então os açoitaram, e então os mandaram embora, e proibiram que eles falassem, que eles continuassem a falar do nome de Jesus. E então a Bíblia fala que os deixaram ir. Irmãos, então neste momento eu quero que prestes bem atenção naquilo que eu vou dizer. Irmão, no versículo 40, a Bíblia fala sobre o que eu disse agora, neste momento. A Bíblia fala do que eu partilhei com vocês há pouco. Ou seja, a Bíblia fala que aqueles homens unânimes concordaram com Gamaliel. E então eles tinham o desejo de matar, mas Gamaliel os convenceu a esperar. Então todos eles concordaram com Gamaliel e apenas mandaram chamar os apóstolos, e então os açoitaram, açoitando os apóstolos, e proibiram a eles de testemunhar Jesus. Então, irmãos, vejamos então o que vem no versículo a seguir. No versículo 41, irmãos, então os apóstolos eles foram retirados do conselho depois de serem açoitados. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que eles saíram muitos alegres. Eles saíram muito alegres. Por quê? Por eles terem sido dignos de serem insultados, ou seja, de serem dignos de padecer, ou seja, de serem dignos de ser açoitados. Porquê? Por serem discípulos, ou seja, seguidores de Jesus Cristo. E então, irmãos, vemos no versículo 42 que mostra-nos que todos os dias, aqueles homens estavam no templo, andavam por casas, andavam de casa em casa. E eles não paravam de ensinar, eles não paravam de pregar, eles não paravam de anunciar a boa notícia, ou seja, a respeito de Jesus Cristo, o Messias. Então, irmãos, é nestes dois versículos que vamos nos aprofundar neste momento. Então, aqueles homens, os apóstolos, já tinham sido proibidos uma vez. Ou seja, aquilo que nós lemos, aqueles homens foram proibidos a segunda vez. Mas nesta vez, irmãos, a Bíblia fala que eles foram açoitados e proibidos de testemunhar. Mas, irmãos, olhem a reação daqueles homens. Irmãos, a reação daqueles homens, a reação dos apóstolos, ela define realmente o que é o amor a Cristo, o que é o amar o Evangelho de Cristo, o que é padecer por Cristo. Mostra-nos então o que significa verdadeiros adoradores. Homens que adoram Deus em espírito e em verdade. Homens dispostos a deixar tudo de lado, tudo para trás, perdendo a sua vida, dando a sua vida por Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Ou seja, se humilhando, ser injuriados, ser perseguidos, ser maltratados, martirizados por amor a Cristo e a palavra. Então, irmãos, nós aqui definimos a palavra seguidor, a palavra discípulo, a palavra cristão. O que é? Ela mostra-nos o que é ser. Ela mostra-nos o que é ser de verdade. Ela mostra-nos o exemplo. O exemplo, irmãos, são estes homens. Porquê? Porque estes homens, os apóstolos, irmão, eles foram os que vieram após Jesus Cristo. Ou seja, eles são os primeiros. A Bíblia nos mostra que eles são os primeiros seguidores. Ou seja, os primeiros discípulos de Cristo. Irmãos, então, neste momento,
aquilo que a palavra nos diz, mostra-nos então que nós, neste momento, aquilo que nós vivemos, o Evangelho que nós proclamamos, mostra que nós somos miseráveis, que nós estamos longe da verdade, que nós estamos tão longe do ideal. Irmãos, nós estamos tão longe dos heróis da fé. Porquê? Porque eles eram realmente, irmãos, fiéis a Cristo. Eles eram realmente fiéis à palavra. Tanto é, irmãos, que nós vemos que todos, quase todos, eles morreram martirizados, os apóstolos. Irmãos, o apóstolo Tiago foi traspassado. O apóstolo Pedro foi crucificado. Irmãos, nós vemos que Pedro, ele não se achou digno de ser crucificado como o Senhor Jesus Cristo foi. E então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porquê? Porque ele não se achou digno de morrer como o seu Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, isto é apenas o exemplo de dois homens, de dois apóstolos. São exemplos, irmãos. E então são exemplos que nós devemos seguir, que nós temos que seguir. Então, irmãos, se nós queremos servir a Deus, se Deus nos chamou, se Deus nos resgatou, assim como resgatou e como chamou esses homens, como chamou esses apóstolos, para lhe seguir. Então, irmãos, eles eram seus seguidores. Esses homens, sim, seguiram Jesus Cristo. Então, irmãos, o que é que nós somos? O que é que nós realmente somos? Será que nós somos realmente discípulos? Irmãos, nós enganamos a nós mesmos. Nós enganamos a nós mesmos, sabem porquê? Sabe porquê? Porque nós nos achamos mais do que esses homens. Nós nos achamos mais. Nós nos achamos mais bonitos. Nós nos achamos mais do que esses homens. Irmãos, nós não devemos nos achar mais do que eles. Porquê? Porque nós fomos chamados para a mesma coisa. Nós fomos chamados assim como eles foram chamados. Nós fomos chamados para viver como eles viveram. Será que nós temos vivido como eles viveram? Talvez a resposta seja não. Nós fomos chamados para viver como esses homens viveram. Nós fomos chamados para viver como esses homens viveram. Nós fomos chamados. Nós não somos mais. Nós não somos melhor. Nós não somos mais bonitos do que eles. Não. Deus nos chamou da mesma maneira. Para padecer, para sofrer. Para morrer por Cristo. Deus nos chamou igualmente, assim como chamou aqueles homens. Muitos pensam que nós não fomos chamados para sofrer. Muitos pensam que nós não fomos chamados para morrer. Muitos pensam que podem viver para Deus de qualquer jeito, de qualquer modo. De qualquer modo Deus se agrada. Não! Quem te disse isso? Quem te disse isso? Onde ouviste falar disso, que tu podes viver de qualquer jeito para Deus? Onde tu ouviste falar isso? Quem te disse isso? Isso não é verdade. Isso é heresia. Isso é hipocrisia. Isso é mentira. Nós não podemos servir a Deus. Nós não podemos viver para Deus de qualquer jeito. Nós não podemos. Nós não fomos chamados para viver de qualquer forma para Deus. Nós não fomos. Nós não fomos. Nós nunca somos e nunca seremos melhores do que aqueles homens, do que os apóstolos. Irmãos, esses homens foram homens. Escute aquilo que eu vou dizer. Irmãos, os apóstolos, eles foram homens que a própria terra, a própria terra não era digna de que aqueles homens pisassem a terra. A própria terra não era digna do pisar, do calçar daqueles homens. Porque aqueles homens eram santos. Aqueles homens viveram para Deus. Aqueles homens viviam
o Evangelho. Aqueles homens sacrificaram-se por Deus, se humilhavam. Aqueles homens pagaram um preço. Aqueles homens revolucionaram o mundo. Aqueles homens revolucionaram o mundo. Aqueles homens aceitaram o chamado de Deus. Aqueles homens cumpriram o propósito de Deus. Debaixo de proibições de homens, debaixo de proibições do mundo. Eles pregavam Jesus, assim como nós vemos. Aqueles homens proibiram eles, mas eles, debaixo de proibição, debaixo da condenação do julgamento do homem, aqueles homens continuavam a pregar. Aqueles homens pregavam Jesus. Aqueles homens pregavam as boas novas. Foram capacitados? Foram sim capacitados. Mas eles aceitaram. Eles pagaram um preço. Eles renunciaram tudo. Eles renunciaram o mundo, irmãos. Eles viviam o Evangelho da cruz. Será que nós temos vivido o Evangelho da cruz? Será que nós temos sido metade do que aqueles homens foram? Será que nós temos vivido metade daquilo que aqueles homens viveram? De certo que não. Irmãos, aqueles homens viviam o Evangelho da cruz. Aqueles homens eram perseguidos todos os dias. Aqueles homens eram perseguidos todos os dias. O mundo os perseguia. Eles eram injuriados, eles eram maltratados, eles eram apedrejados. Mas eles, irmãos, não olhavam para trás. Eles não negavam Cristo. Eles não negaram a sua fé. Eles não negaram o Evangelho. Eles não negaram a palavra de Deus. Eles não negaram o mandamento de Deus, a ordem de Jesus Cristo. Eles não negaram. Irmãos, eles seguiram firmes. Eles cumpriram o chamado, a vocação, o ministério, a carreira que Deus os tinha proposto. Aquilo que Deus os tinha chamado, eles foram bem-aventurados. Eles foram até o fim. Por isso, aqueles homens foram chamados bem-aventurados. Por isso, irmãos, o seu legado, a sua marca foi deixada na terra para sempre. Por quê? Porque eles foram chamados de verdadeiros discípulos. Eles foram chamados de verdadeiros cristãos. E eles foram recebidos por Deus. Hoje eles estão e moram lá no céu. Pertencem então à família santa. Por quê? Porque eles foram fiéis até o fim. Eles foram fiéis até o fim. E então, irmãos, hoje em dia, nós nos consideramos discípulos cristãos. Onde está o sacrifício? Onde está o sacrifício? Onde está a morte? Será que nós temos sido cristãos? Será que nós temos sido discípulos? Será que nós temos sido imitadores desses homens? Por quê? Porque esses homens foram imitadores de Cristo. Estes homens viveram como Cristo viveu. Estes homens mostravam Cristo. Será que nós temos sido seguidores de Cristo? Será que nós temos sido verdadeiros discípulos de Cristo, verdadeiros cristãos? Nós nos consideramos discípulos, irmãos. Nós nos consideramos cristãos. Mas, no entanto, não fazemos nada por Deus. Não fazemos nada pelo Evangelho. Não fazemos nada pelas pessoas. Não amamos, não servimos, desprezamos, condenamos, julgamos as pessoas. Em vez de abraçarmos, em vez de amarmos, nós condenamos elas. Nós afundamos mais elas, nós pomos elas mais para baixo. Nós desprezamos o nosso próximo, nós não amamos. Por que que nós nos achamos discípulos? Por que que nós nos achamos cristãos se nós não o somos? Discípulos e seguidores cristãos são esses homens. São esses homens. Eles são. Irmãos, cristão, seguidor, discípulo, são homens que são perseguidos, são homens que são injuriados, são homens que são maltratados, humilhados, são homens rejeitados pelo mundo, apedrejados, crucificados, homens que são diferentes do mundo, homens que são diferentes. Será que nós temos sido?
Será que nós temos sido diferentes? Ou será que nós temos sido iguais àqueles que estão no mundo? Será que nós temos sido iguais? Será que nós temos sido aceitos pelo mundo? Será que nós temos sido aceitos pelo mundo? Irmãos, será que nós temos sido perseguidos, injuriados, humilhados, condenados? Irmãos, hoje em dia nós nos consideramos discípulos. Nós nos consideramos cristãos. Mas, no entanto, irmãos, a verdade é que nós não fazemos nada por Deus. Nós não nos sacrificamos por Deus. Nós não nos entregamos por Deus. Nós não negamos as nossas vontades por Deus. Nós não tomamos a nossa cruz. Nós não somos perseguidos. Nós não somos injuriados. Nós não somos humilhados. Nós não somos condenados. Por quê? A pergunta é por quê? Porque nós somos falsos. Porque nós temos vivido uma falsidade. Porque nós temos vivido uma falsa verdade. Porque nós temos vivido um evangelho de porta larga e de caminho largo. Nós temos vivido um evangelho medíocre. Nós temos vivido para Deus como nós queremos. Então, irmãos, sabe o que é que acontece? Sabes o que é que acontece? Nos tornamos religiosos. Nos tornamos e somos religiosos. Apontamos então o dedo às pessoas, julgamos, condenamos as pessoas, em vez de amarmos e servirmos elas. Em vez de abraçarmos, nós condenamos, nós julgamos, nós nos achamos melhor do que elas. Nós nos achamos mais bonita do que elas. Não existe princípios, não existe leis, não existe regras para nós. Nós vivemos como nós queremos, nós vivemos com o nosso andar. Nós vivemos alimentando a nossa vontade, alimentando a nossa carne, alimentando o nosso desejo. Não existe sacrifício. Não existe humilhação. Não existe. Não existe. É uma vida sem leis, sem regras. E então, irmãos, achamos que Deus tem que nos abençoar. Achamos que e tratamos Deus como se fosse o nosso escravo. Como se nós fôssemos os patrões. E Deus o escravo. Como se Deus fosse o Pai Natal. Como se Deus fosse o nosso escravo que tivesse que nos dar, que tivesse que nos abençoar. É assim, irmãos, que nós temos vivido. É assim, irmãos, que nós temos vivido. E é assim que nós culpamos Deus. E é assim que nós murmuramos contra Deus, que condenamos Deus. É assim. É assim que nós vivemos. Nós vivemos pensando que agradamos a Deus. Nós vivemos pensando que glorificamos a Deus, mas nós amamos o mundo. Nós temos aceitado o mundo, nós temos andado de mãos dadas com o mundo, nós temos andado de mãos dadas com o ímpio. E então, em vez de agradar a Deus, em vez de glorificar a Deus, nós temos andado de mãos dadas com o mundo, nós temos andado de mãos dadas com Satanás. E Satanás ainda se ri da nossa cara. Satanás ainda zomba da nossa cara. Satanás ainda nos envergonha diante de Deus. Porque nós somos miseráveis, porque nós somos desprezíveis. Nós não temos amor, nós não temos obras. Nós não temos. Nós não mostramos Deus. Nós mostramos desprezo. Irmãos, aqueles que querem viver a verdadeira fé, aqueles que querem viver a verdadeira obediência, aqueles que querem andar na fé e na obediência, aqueles que querem andar nos caminhos retos, nos caminhos do Senhor, aquele que quer viver na palavra, aquele que quer usar a palavra, aquele que vive a palavra, irmãos, esse faz a diferença, esse vai fazer a diferença. Esse não será aceito pela sociedade, esse não vai ser aceito pelo mundo, esse vai ser rejeitado. O mundo não o vai aceitar, por quê? Porque ela é diferente. Porque ele não come aquilo que o mundo dá, ele não faz aquilo que o mundo dá. Ele é preenchido por Deus, ele vive para Deus e não para o mundo. Porque viver para Deus é rejeitar o mundo.
Viver para Deus é amar a Deus e não amar o mundo. Viver para Deus é negar o mundo, é negar as nossas vontades e fazer aquilo que Deus nos chamou, é ser seguidor de Cristo, é ser imitador de Cristo. Isso é viver, isso é glorificar a Deus, tomar a nossa cruz e seguir Cristo. Isso é viver para Deus, ser imitador de Cristo. E Deus nos chamou, Cristo nos chamou para viver e para ser seus imitadores. Se nós não formos seus imitadores, o que é que nós estamos aqui a fazer? Deus nos chamou para ser seguidores de Cristo. O apóstolo Paulo disse: seres meus, eu sou de Cristo. Irmãos, só tem um caminho. Se nós quisermos viver da palavra, na obediência, se nós queremos andar nos caminhos retos do Senhor, se nós queremos viver a palavra, praticar a palavra, usar a palavra e pôr a palavra em dia, irmãos, nós faremos a diferença sim. Nós não seremos aceitos pela sociedade, nós seremos rejeitados pelo mundo. Nós seremos rejeitados e perseguidos pelo mundo. Porquê? Porque seremos perseguidos, assim como Cristo foi. Não seremos amados, assim como Cristo não foi amado. Irmãos, crente que não é perseguido, cristão que não é perseguido, cristão que não é humilhado, cristão que não é injuriado, cristão que não chora, que não paga o preço, é porque a sua vida não agrada a Deus. É porque esse não conhece Deus. Ele nunca conheceu Deus. Ele nunca conheceu Deus e a sua vida não agrada a Deus. A sua vida não agrada a Deus. Ele não agrada a Deus. Irmãos, aquele que vive para Deus, aquele que faz a vontade de Deus, esse não é aceito. Esse é rejeitado, esse é zombado, maltratado, perseguido pelas pessoas, porque elas não entendem o porquê de ser diferente. Elas não entendem o porquê de ele não fazer aquilo que elas fazem. E então condenam essa pessoa, dizem que é maluco, que é fanático, porque ele não faz igual. Esse é o perseguido. Por quê? Porque esse agrada a Deus, esse vive como Cristo viveu. E então essa pessoa é zombada, essa pessoa é crucificada. Por quê? Porque esse é o que está próximo de Cristo. Porque esse é aquele que está negando a sua carne. Esse é aquele que nega-se a si mesmo e toma a sua cruz e segue Cristo. Segue as pisaduras de Cristo. Então esse, irmão, já é aquele que anda no caminho estreito. Esse é aquele que ama, anda e sofre. É aquele que anda, aquele que sofre, aquele que passa mal, aquele que vive tribulações após tribulações. Mas ele sabe o porquê. Ele sabe o que isso significa. Significa glorificar a Deus. Significa ser rejeitado pelo mundo. Significa ser rejeitado, ser crucificado pelo mundo. Mas significa glorificar a Deus. O mundo não aceitou Cristo. Então também não vai aceitar essa pessoa, o verdadeiro discípulo. O mundo não vai aceitar. O mundo não aceitou os apóstolos. Então, se nós formos seguidores dos apóstolos, o mundo também não nos vai aceitar. O mundo não nos vai aceitar. Pelo contrário, nós seremos rejeitados e não seremos amados. Então, se nós formos verdadeiros discípulos de Cristo, então nós seremos juntamente com Cristo e juntamente com os apóstolos rejeitados, mas estaremos glorificando a Cristo. E então, através de Cristo, Deus é glorificado. Então, irmãos, se estás a ser perseguido, se tu estás a ser perseguido, glorifica a Deus, porque é bom sinal. Se estás sendo injuriado, se estás sendo humilhado, se estás, alegra-te. Jesus foi, os apóstolos foram. Então, se tu estás a ser também, glorifica a Deus, dá glória a Deus. Esse é o modelo a seguir. Irmãos,
Glorificar a Deus não é uma obrigação. Glorificar a Deus é uma ordem para mim e para ti. Glorificar a Deus não é uma obrigação nossa, é uma ordem. E nós temos que glorificar Deus em tudo. Então, irmão, neste momento eu quero que tu penses bem se a tua vida se parece com a destes homens. Será que a nossa vida tem se parecido? Será que a nossa vida mostra que nós somos imitadores desses homens? Talvez não, de certeza que não. Então, irmãos, neste momento Deus está te dizendo, Deus te chamou para viver isto. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para ser imitador desses homens, para ser imitador de Cristo. Então, para de te esconder, para de ser religioso, não te acobardes. Deixa a máscara cair, não te escondas. Arrepende-te e converte-te diante de Cristo. Converte-te realmente a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Cristo, Ele está te chamando, Jesus Cristo, Ele está te chamando neste dia para sofrer, para morrer, para padecer por amor a Ele, para resgatar almas, para ser instrumento de vidas, para seres ganhador de almas, para ganhares vidas, para salvares vidas. Foi por isso que Jesus Cristo te chamou. Foi por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz, para nos salvar e para que nós pudéssemos levar a palavra de reconciliação entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o elo, o mediador, o intermediário entre Deus e o homem. Cristo, irmãos, nos chamou. Não, Cristo não te chamou porque tu és bonito, porque tu és o maior ou porque tu mereces. Não, Ele te chamou e ainda te chama porque te ama. Por amor a ti, um amor incondicional, um amor que excede todo o teu entendimento, que excede todo o meu entendimento, o entendimento humano. Nós nunca vamos entender, mas nós nunca vamos merecer esse amor, mas Ele nos ama. Então, Cristo chamou para que tu possas ser alguém. Deus nos chamou para que nós pudéssemos ser alguém. Tu não és José Ninguém, Deus te chamou para ser alguém. Deus te chamou para que tu pudesses fazer a sua obra. Deus te chamou. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus te chamou para que tu possas glorificar Ele. Para que a tua vida possa glorificar Deus. Deus te chamou para que tu possas mostrar o caráter de Cristo. Para que tu pudesses ter a identidade de Cristo. E para que tu pudesses ser seguidor de Cristo. De sua palavra e de suas obras. Então, irmão, eu quero que tu penses bem, reflete, Deus, reflete naquilo que foi dito, naquilo que foi pregado, naquilo que foi ministrado neste dia. Irmão, medita, pensa bem, se a tua vida ela tem glorificado a Deus ou não, ou se realmente a tua vida tem sido uma afronta para Deus. Será que a tua vida tem glorificado a Deus? Ou será que a tua vida tem sido uma afronta para Deus? Autoavalia-te. Olha-te ao espelho. Olha-te ao espelho, porque Deus está te alertando. Deus está te corrigindo, porque Ele te ama. Se tu estás errado, é que Deus está te corrigindo. Então é porque Ele te ama. É porque Ele cuida de ti. É porque Ele quer mudar a tua vida. Não olhes para a dureza na palavra, mas olha sim para a correção. Olha sim para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te usar como profeta, como missionário. Deus quer te usar como usou o apóstolo. Deus quer me usar a mim. Deus quer nos usar para ganhar vidas, para ganhar almas. Já chega de ser religioso. É hora de morrer. É hora de negar. É hora de morrermos. É hora de vivermos o evangelho da cruz, o evangelho do sacrifício. Irmãos, a minha vontade é viver como Cristo viveu. É viver como aqueles apóstolos viviam. Oh, aleluia, Deus. Toca nos nossos corações. Que a Tua palavra ela venha penetrar os nossos corações, venha penetrar no mais íntimo do nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, põe a Tua mão e põe a Tua vontade, Senhor.
nos transborda, Deus, do teu querer e a tua vontade, para que, meu Deus, venha nos quebrantar, venha nos sondar, venha nos esquadrinhar, meu Deus, mas tira tudo, Senhor, tira todo o orgulho, toda a soberba, Deus, todos os alicerces da falsa paz, meu Deus, em nome de Jesus eu peço, eu clamo ao Senhor, Deus, tira tudo, Deus, aquilo, Pai, toda a heresia, toda a mentira, Senhor, fala, Deus, profundamente aos nossos corações, Deus, que nós possamos realmente olhar para os teus seguidores, que nós possamos ser verdadeiros discípulos, que nós possamos ter a coragem desses homens, a ousadia, a fé, para poder mudar o mundo, para poder mudar as nossas cidades, as nossas casas. Estes homens revolucionaram o mundo, é por isso que a palavra está aqui para nós hoje, porque esses homens pagaram um preço, esses homens aceitaram o chamado e proclamaram o reino pela palavra, pelo mundo inteiro. Então, irmão, a minha vontade é ser seguidor de Cristo. A minha vontade é me entregar a Cristo a cada dia mais. A minha vontade é ser seguidor de Cristo. A minha vontade é ser imitador de Cristo. É viver como esses homens viveram. É falar como esses homens falavam. É amar como esses homens amavam. É pôr as mãos no arado como esses homens puseram a mão no arado. Essa é a minha vontade. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, toma. Irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos. Abre os teus ouvidos. E vive aquilo que Deus chamou para viver. Faz aquilo que Deus chamou para fazer. Prega aquilo que Deus chamou para pregar. Viva aquilo que Deus chamou para viver. Deus não te chamou para viveres uma vida. Deus não te chamou para viveres uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Deus te chamou para padecer. A palavra, o Paulo disse que nós não fomos chamados somente para padecer, para crer em Cristo, mas também para padecer por Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, é o modelo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o teu nome.